Amém, amados? Glória a Deus por essa manhã. Hoje nós vamos dar Miqueias, capítulo 7. Miqueias 7, o texto é do 1 ao 10. O título da lição é A Segunda Resposta de Israel. Lição 55. Amém. Deus e Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, na sua santa presença, Pai. Onde habita o Espírito Santo do Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Pai amado, nos limpa de todo mal, Deus. Recebe as nossas vidas no seu altar, Pai amado Deus, corrige-nos, endireita nossas veredas, Pai. E que em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, o Senhor receba também os louvores que cantamos ao nome do Senhor. E que possamos aprender na sua presença, no seu tempo, Pai amado, a sua santa palavra. Venha nos ensinar, ó Deus, que cesse todo falar humano. Que seja somente o Espírito Santo, Senhor, ó Deus, falar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Te louvamos e exaltamos o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ler o texto. Miqueias 7, verso 1. Diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidma. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Amém. Bom, esse texto aqui, ele trata da segunda resposta de Israel a Deus, um lamento do profeta, e também a respeito do futuro, novamente nos últimos versículos, como nós vemos aí. Pode passar aí. No primeiro versículo, ele faz uma comparação de um homem faminto que passa por uma parreira de uvas e passa por umas figueiras, mas não encontra fruto nenhum, né? Ele diz: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão. Então, já foi colhidas as frutas de verão, elas já foram colhidas, e uma pessoa passando por aquele campo ali, procurando algo para comer, mas não acha nada, só acha folhas, né? Então, o povo estava daquela forma, né? Não há cacho de uvas e não há figos temporão, que a minha alma deseja. Então, o que ele quer dizer com isso? Que Deus estava buscando no meio do povo dele fruto para colher, mas na verdade não tinha nada para colher mais. Porque aquele povo não produzia frutos bons para ser colhidos. Só tinham a aparência de povo de Deus, né? Mas na realidade eles não produziam nada de bom mais. Eles não buscavam mais a Deus, eles não adoravam mais a Deus, eles faziam muita idolatria, né? Eles tinham muitos problemas sociais, como ele vai falar de novo aqui dos problemas sociais. Tinha muita corrupção e injustiça no meio do povo de Israel. Então Deus passeava no meio do povo para colher frutos, mas o povo estava como uma parreira ou uma figueira que já havia sido colhido tudo na época do verão. Acabou, não vai mais ter colheita e não tem mais frutos, tá? Então, o lamento do profeta é pela pecaminosidade do povo, onde ele se compara a um faminto procurando por frutas numa parreira e uma figueira depois de uma colheita. Da mesma forma, procura por um povo justo e não há esse fruto para colher. Pode passar? Vamos abrir lá nesse texto aí de Romanos 3, do 10 até o 18. A gente vai estar lendo também da mesma forma aqui. Paulo aos Romanos. E olha o versículo 2 aqui. Vocês podem abrir Romanos lá, vou ler o versículo 2, ó. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Ó, vou ler o versículo 1, o versículo 10 aqui, Romanos 3. Aí vocês continuam. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer.
13. Sepulcro aberto. Quatorze. Olha só, o que Paulo fala aqui é basicamente a mesma coisa que ele falou lá no passado, né? O mesmo problema, não há quem busque a Deus e todos eles são violentos. O coração está pronto para poder fazer violência, né? Ele fala aqui no versículo 15, ó, são os seus olhos, são os seus pés velozes para derramar sangue. Então era um povo muito sanguinário, um povo muito vingativo, pessoas muito violentas, né? O profeta Jonas falava do povo de Nínive, que era um povo muito violento, né? Os ninivitas eram pessoas muito más, mas o povo de Israel estava no mesmo nível, né? Se não era de um jeito, era de outro, porque dentro deles mesmo, eles tinham muita corrupção e eles faziam de tudo para poder conseguir aquilo que eles queriam, né? Derrubavam os pobres, até se precisasse tirar a vida deles para poder pegar a terra deles e fazer o que eles quisessem. Então, por isso que o profeta aqui, Miqueias, também fala a mesma coisa. Olha lá, pereceu o piedoso da terra, não há entre os homens um que seja reto. É o que Paulo fala, não tem um que busca Deus. Paulo ele fala uma coisa muito interessante também, que é assim, depois de você ter feito tudo, de você ter pregado o evangelho, de você ter buscado a Deus, de você ter levado a palavra adiante e tudo mais, você não passa de um servo inútil, porque você não fez nada além do que te foi mandado. É o que ele fala aqui também, todos se fizeram inúteis, lá em Romanos 3. Todos se fizeram inúteis, porque mesmo que você esteja aí pregando, que você esteja fazendo boas ações, que você esteja espalhando a palavra de Deus e cuidando dos órfãos e cuidando das viúvas, da mesma forma, isso não muda nada. Tudo isso que você faça, ainda você não passa de um servo inútil, porque isso tudo não passa da obrigação do povo de Deus, né? É por isso que eu sempre falo, cuidado ao pensar que as boas obras fazem você ir para o céu. Não é por aí que funciona a coisa. O que faz a pessoa ir para o céu é a conversão, porque Deus não está nem um pouco interessado em quão bonzinho você é. Ele está preocupado se você é convertido de fato, se você tem realmente Cristo no coração, né? É isso que muda. E as boas ações que o crente faz, as coisas que o crente faz, isso faz parte da vida dele, né? É um reflexo daquilo que Cristo brilha em você, e é o que você vai fazer. Aí o versículo 3 lá em Miqueias. Pode passar? Aí eu tenho também uma referência lá em Amós 5, 10 até o 12. Está abrindo lá também? Aí 3 versículos. Aí cada um de vocês lê um aqui. Lê na sequência aqui, 10, 11 e 12. Corrupção de cima. Aí ele fala de novo da corrupção dos príncipes, dos governantes. Versículo 3. As suas mãos estão cheias, estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Então, era uma teia de corrupção em que todos participavam. O príncipe queria exigir aquilo que na verdade não podia. O juiz aceitava o dinheiro do príncipe, né, do governante. Aí ele fala, o grande ou os nobres, né, falam os maus desejos da sua alma. Então eles queriam uma coisa que não era deles, eles iam e tomavam. E todos eles juntamente têm o mesmo propósito, que é fazer a mesma maldade, né? Oprimir o pobre, arrancar do pobre o que ele já não tinha, né? Para poder enriquecer mais ainda a classe alta. Pode ler, pode começar a ler aí. Pode ler o 10. Aborrece na porta ao que ouça conselho,
Olha só, a primeira coisa que ele fala aí, aborreceis os que te corrigem à porta, né? Na entrada da cidade, né, é onde ficavam os juízes julgando as causas. Então você não ia até um tribunal para levar a sua causa para o juiz, você ia na porta da cidade. Lá ficavam as pessoas, então já tinha as testemunhas em volta. E o juiz ficava lá julgando as causas pequenas dos povos, né? E aí eles iam até o juiz, e esses juízes que eram justos, ali eles falam, aborreceis os juízes que julgam a porta. Aqueles que julgavam publicamente com justiça, os nobres aborreciam. Por quê? Porque eles estavam errados e eles tinham condenação para eles. Então eles tinham que comprar os juízes, só que aqueles juízes eles não conseguiam comprar, porque eles ficavam lá na porta o tempo todo. Então eles não conseguiam pagar esses homens aí, eles tinham que comprar juízes corruptos, né, que eram da laia deles. E aí ele fala, vocês aborrecem os juízes à porta, e vocês pegam o dinheiro do pobre, do necessitado, vocês vão construir suas casas sim com o dinheiro deles, porque vocês vão roubar eles, mas vocês não vão habitar nelas. Por quê? Porque Amós estava falando que eles iam ser levados em cativeiro. Então eles iam plantar as uvas, mas não iam tomar do vinho, né? É a mesma coisa que Miqueias fala também na lição anterior que nós vimos, né? Mesma coisa. Então vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão construir suas casas, vocês vão fazer isso, vocês vão comprar terrenos, vocês vão fazer as suas parreiras de uvas, mas vocês não vão aproveitar nada disso, porque vocês vão ser levados em cativeiro antes de usufruir. Então, é o que ele fala, e depois ele continua falando também, que vocês compram o direito, né, que pagam os juízes corruptos, e vocês também exigem do pobre um tributo que não é certo, estava além. É como se tem um imposto da cidade, né? Porque a monarquia e o capitalismo é tudo a mesma coisa. Você tem que pagar tributo ao governante seu. Tanto se não é para o rei, é para o presidente da república. Então, da mesma coisa, né? Só que a monarquia estava exigindo ali um tributo muito mais alto do que era a realidade, do que precisava, do que aquilo que a lei exigia, né? Na lei, quando Deus estabeleceu para Samuel o rei que ia ter, ele falou disso. Ele falou que o rei receberia tributo do povo, mas ele deu as quantidades certas, né, que ele tinha que receber. E eles estavam exigindo a mais, né, estava errado. Então estava roubando eles já nos impostos e tantas outras coisas que eles faziam. Pode passar? Aí tem esse texto aí também, lá em Ezequiel 2, 6 e 7. Aí pode abrir vocês dois aí, 6 e 7. O versículo 4 fala assim: o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Então, olha como que Miqueias já é duro com esses corruptos, com essas pessoas que estavam oprimindo os pobres, né? Ele fala, o melhorzinho que tem entre vocês ainda não passa de um espinheiro. Você olha um espinheiro, né? Para que serve aquilo? O espinheiro, a única finalidade dele é fechar e ferir. Ele se fecha num aglomerado de galhos ali espinhosos, ou plantas espinhosas, venenosas, que você não tem proveito nenhum para isso, né? Você não colhe fruto dali, né? Você não tem objetivo nenhum com aquilo que não seja ferir, né? O objetivo do espinho é se defender, é ferir. Então, o mais reto deles ainda não é melhor do que um espinheiro, né? Então, o melhor deles ainda era pior que um espinheiro. Foi o que Deus disse a Ezequiel quando o chamou, e logo traria a paga pelos pecados que cometiam. Então aqui no próprio versículo 4, ele fala que eles são ruins, pessoas ruins, mas é chegado o dia, anunciado por tu sentinela, o dia do teu castigo. É a mesma coisa que ele fala também para Ezequiel. Deus levantou Ezequiel num propósito também de corrigir o povo, e ele falou desse povo que era ruim para ele. Pode ler aí. Nem temam as suas palavras, ainda que sejam charcos e espinhos para comer. E tu habites com escorpiões, não temos nos palavras, não te assustes com seus postos, porque são casa de Deus. Pode ler, velho. É a mesma coisa. E tinha diferença de um profeta para o outro? É a mesma coisa. Deus falava através do profeta, o povo não ouvia. Quando que o povo ouviu um profeta? O que Jesus disse? Ele falou assim, é como Elias disse,
O profeta não é aceito na sua própria terra. Deus levanta o profeta da própria terra dele para falar com o povo dele, porque o povo dele tem que falar com o povo dele, né? Mas quem diz que o profeta é aceito? Porque o profeta, quando ele traz uma palavra de repreensão, ninguém quer ouvir, né? Quem que quer ouvir um pregador chegar aqui no altar e falar que você está cometendo os seus pecados, os seus delitos, que você vai ser condenado por isso? Quem que quer ouvir uma coisa dessa? De jeito nenhum. Você vai ser levado em cativeiro, você vai perder seus bens, você vai perder sua família, porque você está fazendo idolatria diante de mim, ou porque você está oprimindo o pobre, ou porque você faz isso ou aquilo. Quem que quer ouvir uma coisa dessa? Então toda vez que Deus levantava os profetas aqui, era para falar isso para o povo. Então o povo nunca aceitava os profetas. É por isso que ele fala, esse povo, eles são como os espinheiros, né? O que ele fala aí, eles são ruins, mas não se preocupa com isso, vai lá e fala, eles não vão te ouvir. Deus fala para eles não vão te ouvir, mas fala porque Deus, eu quero que esse povo saiba que há um profeta em Israel, que há Deus em Israel, e que eu estou irado com eles, né? É o que ele fala para Ezequiel, e é o que ele fala para Miqueias também. Então, isso aí aconteceu com Amós, né? Porque Amós, ele não era profeta. Amós, ele fala, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Amós, ele fala isso para quem? Para Amazias. Amazias era um sacerdote. O Amazias, vamos imaginar assim, ele era o sacerdote do rei. Então ele ficava lá em Belém, onde só a família real ia adorar o bezerro de ouro, porque não era Deus. E ele fala para ele, olha, ó Amazias, você é profeta profissional, você estudou lá na escola de Eliseu, lá, naquela escola de profetas. Eu não estudei lá, eu fui chamado, eu sou boieiro. Ele fala, eu saí do campo, eu só estou aqui porque Deus me chamou, não é porque eu quero. É o que ele fala para ele. Então, nesse caso, é verdade isso. Porque Amazias falava assim, mas por que você vem aqui falar para o rei que ele está fazendo idolatria? Por que você vem aqui falar, porque se Deus está sendo bom conosco, por que isso é pecado então? Né? Olha a cegueira daquele homem. Só que tinha um interesse financeiro nisso, porque Amazias tinha uma posição alta, era o sacerdote mais alto, né? Amazias, ele ganhava muito bem com isso, ele sobrevivia muito bem com a família dele. Ele não era, vamos falar assim, ele não era um pobre, né? Ele era um sacerdote rico. Então, quando chegou o boiadeiro lá, metendo a bronca em todo mundo, ele achou ruim. É a mesma coisa, né? Talvez tinha mesmo isso aí no meio do povo. E principalmente, né? Porque Deus levantava esses profetas aqui, da onde eles nem imaginavam que vinham os profetas. Ele levantava das menores cidades, levantava pessoa desconhecida, que nunca tinha ouvido falar. Ele ia lá e falava um monte de coisa, e aí já tinha os profetas falsos que negavam tudo, né? Então tem isso também, é verdade. Pode passar? Esse versículo aqui, versículo 5, me chamou muita atenção. Eu fiquei impressionado aqui com as coisas que ele fala. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Agora, olha essa parte aqui. Se você não se atentar por causa da linguagem aqui, você não entende. Guarda a porta da tua boca, ou seja, o que você vai falar, certo? Aquela que reclina sobre o teu peito. Então, para um homem, quem que é que reclina sobre o peito do homem? A mulher dele. O que ele está falando aqui? Não fala qualquer coisa para sua própria esposa, porque é perigoso ela te trair. Olha lá a situação que estava vivendo aquele povo. Um traindo o outro, até dentro da sua casa. Você tinha que ter cuidado. Naquela época, as pessoas tinham costume até de hospedar as pessoas em casa. Então, estava um viajante passando para a rua lá, eu não tenho onde dormir. Ele batia na porta da sua casa, não, pode dormir aqui em casa. Ele dormia lá e não roubava ninguém, ninguém roubava ninguém. Então, ele ia lá, dormia na casa dele, comia lá, ficava uma semana na casa do outro e ia embora de viagem. Aqui ele fala, cuidado com o seu amigo. Não creia no seu amigo, porque está todo mundo corrupto aqui nesse país. Não creia no seu amigo, não confie no teu companheiro, aquela pessoa que você tem estima por ele, não confia nele. Cuidado até com o que você vai falar com a sua mulher. Olha, que coisa absurda, né? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são da sua própria casa. Então, os seus piores inimigos aqui são os seus parentes, os seus filhos, a sua nora, a sua sogra. É um levantando contra o outro lá dentro. É um querendo estragar a vida do outro, atrapalhar a vida do outro.
Olha só que coisa que estava vivendo aquele povo lá, né? Talvez mais para o futuro coisas assim aconteçam novamente, né? No final dos tempos. Então, a pecaminosidade era tanta que já não se podia confiar em mais ninguém. Dentro das próprias casas, uns eram contra os outros. Aí eu citei ali a parte do versículo que me chamou a atenção. E o versículo 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, o que Miqueias fala aqui é que o único quem ele podia confiar era o próprio Deus, porque não dava para confiar em mais ninguém lá. Era um povo, um mentindo para o outro. A gente tem falado muito sobre isso. Assim, hoje você vai num relacionamento com uma pessoa, você vai contrair um casamento com uma pessoa, é difícil você encontrar alguém que de fato seja uma pessoa que você pode confiar. Hoje não dá para confiar em mais ninguém. Hoje as pessoas são de um jeito, mas na verdade estão escondendo todo um caráter dela. Você vai achando que a pessoa é uma pessoa boa, mas na realidade não é nada daquilo, né? A gente vai conhecendo como que está a corrupção no meio das pessoas. Tem gente que fala muito de político, né? O que mais fala hoje em dia é político corrupto, é político que não sei o que rouba, que é ladrão. Eu vou falar uma coisa: o político vem do meio do povo. Aí o povo é assim, deu uma pandemia, vai lá e sobe o preço de tudo. Sobe o preço das coisas do mercado, sobe o preço do combustível, sobe o preço de tudo. Quem que faz isso? Muitas vezes não é nem o governo, é o próprio mercante, é o próprio vendedor. As pessoas são oportunistas, então de tudo quer tirar vantagem, né? Eu citei uma coisinha só, mas, por exemplo, aquela vez lá que faltou o gás, né? Eu trabalho nesse ramo, então o que aconteceu? Faltou o gás, os gaseiros que tinham gás, que sabia que não ia pegar gás por um bom tempo, o que eles fizeram com o preço do gás que estava no depósito deles? Subiram. Por quê? Eu só botei esse gás aqui para vender, eu vou vender tudo muito mais caro, aí depois quando eu voltar eu compro de novo. Aí eu vendo. Por quê? Oportunismo, né? Não quer sofrer junto com os outros, não, vou explorar porque aí eu ganho mais. O pessoal vai procurar mesmo, vai pagar o que for. Então, olha como é que o povo é corrupto e como é que o povo quer exigir um líder que não seja corrupto. Tem como, o líder vem do meio do povo, é uma pessoa como nós. Pode falar. De tudo tira proveito, né? Ganhando um absurdo, né? Então, não é uma época adequada para as coisas não subirem e ser muito ajuda, muita colaboração sem custo. Não era para ser assim? Mas quem diz que isso acontece? Nunca. Oportunismo, então, é o que acontece aqui, né? O que acontecia naquela época e o que acontece hoje, a mesma coisa. Pode passar? Do 8 até o 10. Tem dois textos aí que já podem ser abertos. Eu não lembro quem que leu por último. Então abrem esse texto aí, Isaías 9, 2, e você abre Isaías 51, 23. Já achou? Então pera um pouquinho que eu já vou dar a introdução. A vergonha que se torna vitória. Do versículo 8 até o 10, novamente ele trata sobre o período da restauração do povo de Israel, né? Lá no futuro. Então o versículo 8 ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a própria luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá de vergonha. E ela que diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como uma lama nas ruas. Então, o que Miqueias está falando aqui é o que? Olha, de fato, o povo zomba do povo de Deus, porque foi levado em cativeiro, porque foi deserdado da sua terra, mas ele fala: nós vamos nos levantar, porque mesmo que se a gente morar nas trevas, o Senhor vai ser a nossa luz lá, e dessa forma nós vamos ser restaurados. O versículo 9 ele fala: nós sofreremos porque nós cometemos pecado. Ele fala: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra Ele. Então até que Deus julgue a causa dele, né, e levante o povo dele novamente,
eles vão pagar por isso. Mas eles não vão ficar lá eternamente, eles não vão ser humilhados eternamente. Não é como os edomitas foram destruídos para sempre, não tem mais povo edomita, acabou. Eles pecaram contra Deus de uma forma tão grave que Deus excluiu aquele povo, né? Mas o povo de Deus seria restaurado, será restaurado, aliás. De fato seriam castigados. Ele já sabia e anunciava ao povo, mas juntamente com o anúncio do castigo, Deus já falava da completa restauração. Porque Deus tem uma aliança inquebrável e zela por ela. E aqui a luz que ele fala, pode ler Isaías 9:2. Então essa luz que ele está falando aí, o profeta Isaías, 90% daquilo que o profeta Isaías fala é de Jesus. Essa luz aí que ele fala é Cristo. Então essa restauração que ele está falando aqui não é depois do cativeiro, e sim no ano vindouro, e sim na completa restauração do povo de Deus. Não só Israel, mas com a igreja juntamente com Israel também. Aí no versículo 10: os próprios inimigos que zombavam dizendo, onde está o teu Deus? Lamentarão, aqui ele fala envergonharão, né? Ao ver esse povo sendo levantado para reinar eternamente. Então ele fala, a minha inimiga verá isso e ela cobrirá a vergonha. E aqui me diz, onde está o Senhor teu Deus? Aí ele diz, os meus olhos verão, contemplarão agora e será pisada aos pés como a lama das ruas. Pode ler? Nas mãos que entristeceram, que diz a tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos andantes. Então, o povo que zombava de Deus agora vai ser derrotado por Deus, né? Nos versículos anteriores, lá, quando nós estávamos estudando antes de Miqueias aqui, ele fala da Assíria, né? Só que quando ele fala da Assíria, lá no capítulo 5, quando ele fala da Assíria, ele está se referindo a todo o povo que se reúne contra Deus, né? Porque a Assíria era o maior império que tinha e era o maior inimigo que tinha do povo de Deus na época, né? Então fica essa palavra aqui para hoje, nesta manhã. Semana que vem a gente encerra o livro de Miqueias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa. Depois de Miqueias nós vamos estudar Naum, mas ainda tem a semana que vem aí para a gente terminar Miqueias, vai ser do 11 até o 20 do capítulo 7. Amém? Deus abençoe a todos. Essa aula tenha sido proveitosa para nós.